Olá, irmãos. Passando aqui por este lindo plantio de soja aqui no Tocantins, me lembrei da parábola do semeador ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo para nos mostrar as diferentes formas em que o Evangelho é recebido na vida das pessoas. Essa parábola está registrada em 3 evangelhos, mas eu gostaria de mencionar o que está registrado em Marcos capítulo 4, e onde é explicada por Jesus. Jesus usou diversas parábolas com histórias muito simples do dia a dia, exatamente para explicar o reino de Deus e como funciona. E a parábola do semeador, descrita por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Marcos capítulo 4, diz o seguinte: um lavrador saiu para semear, e enquanto ele espalhava as sementes pelo campo, algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves do céu vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas por ser rasas, as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Jesus diz que outras sementes caíram entre espinhos, e estes espinhos cresceram e sufocaram os brotos daquela plantinha que estava nascendo, sem nada produzirem. E ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita extraordinária. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Meus queridos e amados irmãos, Jesus contou essa ilustração de sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solos e terrenos, exatamente para explicar os diferentes tipos de resposta que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é anunciada a elas. E principalmente chama-nos a atenção para que tipo de resposta nós próprios estamos dando ao Evangelho. Uma multidão ouviu o Senhor enquanto ensinava à beira-mar. Depois, quando se retiraram e reunido com os seus discípulos mais próximos, Jesus então explicou o significado daquela parábola do semeador. Podemos encontrar em Marcos capítulo 4, versículos 13 até o 20, onde Jesus disse: se vocês não entenderem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? E ele disse: o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a palavra, mas Satanás logo vem e as toma deles, dada a superficialidade. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito tempo. Assim que enfrentam problemas ou quando são perseguidas por causa do Evangelho, logo desanimam e muitos desistem pelo caminho. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, e assim tem uma vida sem produzir frutos, uma vida inativa. E as que caíram em solo fértil, sim, essas representam aqueles que ouvem a palavra de Deus e a aceitam essa mensagem, aceitam no seu coração e produzem uma colheita extraordinária. Nessa história, exemplos práticos da vida comum carregam um significado tremendo e claríssimo
no reino de Deus. Na explicação, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. É o Evangelho na pessoa do próprio Senhor Jesus, que é o Verbo vivo, é o Verbo que se fez carne. O semeador é quem anuncia a palavra de Deus. Apesar de ter uma importância muito grande na evangelização, mesmo sendo de uma grande importância, Jesus não se preocupou em mencionar o nome dele. E os 4 tipos de solo, os 4 tipos de terreno que recebem a semente, são diferentes tipos de pessoa e as suas reações quanto à semente. Cada tipo de terreno, cada tipo de solo determina o que acontecerá com a semente em si próprio. A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de terreno, em diferentes tipos de solos. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes tipos de pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso convém refletir sobre quem nós mesmos somos nessa ilustração. Será que somos representados pelo solo à beira do caminho? A primeira ilustração que Jesus mencionou? O solo à beira do caminho representa as pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, neste caso, a semente nem sequer chega a germinar a terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Nesse primeiro tipo de solo, nesse primeiro tipo de coração que recebe a palavra, esse solo duro, esse coração duro, firmado em si mesmo, impede que a semente germine. Essa terra pavimentada, compactada como um caminho assim muito consistente, muito pisado, recebe muitos viajantes de um lado e do outro, mas não se abre para receber a boa semente, para brotar, para frutificar. A semente é pisada ou comida pelas aves. Semelhantemente, a dureza do coração do ouvinte impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme a sua vida. A palavra fica tão superficialmente no campo das ideias dessa pessoa que logo o inimigo vem e as retira de sua mente, para que ela nem sequer se lembre. O segundo tipo de solo que Jesus apresenta é o solo pedregoso, é o solo recheado de pedras. Esse tipo de solo que Jesus menciona representa as pessoas que ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando enfrentam as dificuldades, logo abandonam a fé. São superficiais, demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provêm de Deus, muito motivadas pela emoção. Mas quando vêm os problemas, logo desistem. O sol quente das lutas por causa da fé acaba secando os brotos porque não tem raízes firmes. Essa ilustração, meus queridos e amados irmãos, nos ensina que emoções não é o suficiente para fazer germinar a palavra de Deus em nossos corações. Não, é preciso ter fé, e uma fé genuína em nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Ele com uma vida totalmente entregue, totalmente despojada, totalmente colocada sob os cuidados dEle, que abre espaço para que Ele cresça e transforme esse coração. Faça desse coração um terreno produtivo.
As rochas aqui podem significar os impedimentos que nós próprios colocamos para não receber totalmente a Jesus e os seus ensinos, as suas doutrinas. São pequenas pedras que se tornam nossos tesouros pessoais, ídolos, até mesmo nós próprios, falsos ensinos, filosofias banais e muitas outras coisas que ocupam a nossa vida, concorrendo com a verdade de Cristo. São entulhos e sofismas de coisas que carregamos e consideramos muitas vezes mais importantes do que o Evangelho. O terceiro tipo de solo apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo é o solo com espinheiros. Essa terra representa exatamente, mostra que é dividida entre a boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor. Ou seja, não há um comprometimento total com a palavra recebida. Esse solo representa a pessoa que escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvidos aos seus próprios interesses e às suas paixões momentâneas, de maneira que não permite que a semente germine ou cresça. A semente tenta até se desenvolver, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações com tantas demandas impostas pelo atual sistema de vida. Semelhantemente ao anterior, esse tipo de solo também não é favorável para o crescimento da semente. Não. Se na terra rochosa há pedras demais que impedem a raiz de aprofundar-se, nesse caso, há problemas externos que a impedem de frutificar. Ela até nasce, ela até germina, mas não frutifica. Os espinhos são as muitas preocupações e ambições desta vida que impedem o Evangelho de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o seu potencial, nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes do mundo, ou por outros hábitos, ou por outros costumes que nos ocupam. Finalmente, Jesus fala do quarto tipo de solo, o solo fértil, a boa terra que recebeu bem a semente. Então há um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas, o Evangelho é bem incorporado e pode crescer e produzir muitos frutos, à semelhança deste lindo campo aqui plantado, pronto para frutificar. Representando os que ouvem a palavra e a compreendem pela fé, dão crédito a ela. São pessoas que produzem frutos em grande quantidade, Jesus falou, pois multiplicam a semente recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo que chegou ao seu coração. A palavra preenche tanto a sua vida que ela se alastra aos outros à sua volta, espalhando a boa semente. Sabemos que o mérito dessa abundância não é da terra, nem é do semeador, mas de Deus, a fonte de vida. Jesus é a palavra eterna que dá o crescimento e faz frutificar a todos aqueles que o recebem verdadeiramente no seu coração, que fazem do seu coração a boa terra que recebe a boa semente. Boa semente esta que germina e que frutifica. A propósito, que tipo de solo é você hoje, meu irmão? Se você já ouviu e compreendeu a mensagem de salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, assuma hoje um compromisso real com Ele. A sua vida será inteiramente impactada, a sua vida será completamente de Deus, e assim você poderá ver os frutos do trabalho do Senhor Jesus Cristo, aquele que morrendo como grão na terra, deu vida a todos aqueles que creem. A mensagem de Deus, que por amor enviou o seu Filho Jesus ao mundo para dar vida,
contida lá em João 3, versículo 16, deve produzir muitos frutos em nós e através de nós para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Que seu coração seja a boa terra, o bom solo que recebe a palavra de Deus, que germina essa semente e que frutifica para a glória de Deus. Grande abraço. Deus lhe abençoe.